Nós vamos, como Josias já falou aqui, nós estamos iniciando uma nova série esse mês com o tema aliança. E quando a gente ouve falar sobre aliança, geralmente a gente lembra de aliança de casamento, não é? Eu acho que é a forma mais rápida que vem na nossa mente, o tema aliança. Mas de onde surgiu a aliança? Qual é a origem da aliança? E por que aliança? Qual a finalidade de serem feitas alianças? Nós vamos, para responder esses questionamentos e entender a respeito de aliança, nós vamos voltar lá na origem, aonde tudo começou. Nós vamos voltar lá no Éden. E rapidamente, de uma maneira bem resumida, a gente vai meditar naquilo que aconteceu no Éden. Porque a partir do Éden que foram formando, Deus foi formando alianças com o homem. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Nós sabemos disso. E vamos voltar ao Éden. Eu sei que vocês, a maioria de vocês já conhece toda a história, já tem uma familiaridade com o assunto, mas é só mesmo para fazer um caminho para chegar onde nós estamos hoje. No Éden, a gente sabe que, segundo o que a Bíblia relata, Deus formou o homem perfeito e colocou ele no jardim, aonde também era perfeito. E o homem ali, Adão e Eva, viveram um tempo, a gente não sabe qual tempo que foi, mas viveu um determinado tempo, numa plenitude de amor, de paz. Era uma plenitude de abundância, da vida em abundância. Mas, em determinado período, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus tinha ordenado para que eles não comessem, porque se eles comessem, eles seriam mortos. E eles comeram dessa fruta, desse fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E eu quero só trazer à memória de vocês uma coisa. Tudo aquilo que é comunicado, sempre quando é comunicado algo para nós, tem sempre, como que eu vou dizer? Vamos para Jesus. Jesus sempre comunicava ao povo da época dele, ele usava vocabulários que o pessoal entendia, isso também servia as parábolas, para comunicar coisas espirituais. Então, Deus sempre vai nos comunicar com o vocabulário que a nossa mente entende, que é o vocabulário humano e terreno. Mas por trás desse vocabulário tem verdades espirituais, que a gente só vai entender, como diz Paulo, as coisas espirituais só são entendidas com a mente espiritual. E eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Antes disso, como eles viviam na plenitude do amor de Deus, da essência de Deus, eles tiveram consciência do mal. Quando eles comeram do bem e do mal, eles tiveram consciência do bem e do mal. Antes, não tinha essa divisão, eles conheciam só o amor. A partir daí, eles não eram mais compatíveis para ter um relacionamento íntimo e próximo com um ser que é santo, que é puro, que é pleno. O que Deus teve que fazer depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal? Eles tiveram que deixar o jardim. Deus os expulsou do jardim, deu uma sentença para cada um deles. Sentença é consequência daquilo que foi feito, da desobediência deles. E durante esse tempo que eles passaram, foram caminhando para fora do jardim, a maldade só foi aumentando no coração e foram gerando, e a maldade só aumentando, violência, até o ponto que Deus
fala, está relatado na Bíblia, que ele se arrepende de ter feito o homem. Aí vem a história do dilúvio, só que antes do dilúvio, Deus vê um homem no meio daquela geração violenta. Deus vê um homem com um coração justo. Noé. Escolhe Noé e aí começam todas as alianças. A primeira aliança foi feita com Noé. Deus fala, constrói uma arca, põe a sua família, que eu vou mandar um dilúvio para a terra. Noé obedeceu, fez a arca, entrou a família, Noé e a sua família, e entrou os animais que Deus também tinha ordenado para entrar na arca. Depois do dilúvio, Deus continua estabelecendo aquela aliança que foi feita de salvação, de resgate para a família de Noé. Deus fala, olha, vou deixar um sinal, um símbolo da minha aliança com você, que é o arco-íris. Por isso que toda vez que termina uma chuva, vem o arco-íris. Era para trazer a memória daquela geração, da aliança que Deus tinha feito, que não ia mais mandar um dilúvio para destruir a terra. Depois de Noé, vem Abraão. Abraão era chamado de amigo de Deus. Deus fala, eu porém faria alguma coisa sem antes comunicar o meu amigo Abraão. Abraão era íntimo de Deus também, com um coração justo, no meio daquela geração de idólatra, que já era outro tipo de geração, era idólatra. Deus vai, escolhe Abraão, faz uma aliança com Abraão e fala com Abraão o seguinte, Abraão, a partir de você será pai de multidões. Abraão era já velho, quase 100 anos, com o corpo amortecido. Sara, que na época era Sarai, era estéril, já tinha 90 anos. Tinha possibilidade nenhuma de ter filho. E Deus vira para Abraão e fala, a partir de você vai vir uma outra geração, um outro povo. E você será pai de multidões, pai de nações, pai de nações. Olha a impossibilidade, é por isso que Abraão é chamado pai da fé. Ele foi o pai da fé, por quê? A partir daí começou a fé naquilo que era impossível. Abraão e Sara não tinham condições humanas de ter filho. E eles tiveram, e nós vimos dessa descendência de Abraão. A próxima aliança foi com Moisés, que Deus fez. Outra coisa, em Abraão também tinha, essa aliança também tinha um símbolo, que é a circuncisão. E a circuncisão era um corte físico na genitália masculina, que Deus pediu para fazer, para toda vez que o homem olhasse para esse sinal físico, lembrasse da aliança, que do homem sairia Abraão, da aliança que Deus tinha feito a partir de Abraão, que Abraão seria pai de multidões. E tem todo um contexto por trás disso, que isso agora não vai dar para falar entrar nesse assunto a fundo. Mas aí depois vem Moisés. Moisés, Deus fala com Moisés e dá para ele as tábuas da lei, que tem a simbologia, que a gente sabe que é os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. E essa aliança que Deus faz com Moisés é estabelecida. Depois, a simbologia dessa aliança que Deus faz com Moisés, que era através das leis, da obediência das leis, que são as ordenanças de Deus, que o povo poderia conviver, se aproximar mais de Deus, numa relação de Deus e povo. Já é uma relação mais próxima do que era com Noé, do que era com Abraão. Deus vai trazendo aos poucos a humanidade de volta para ele, para perto dele. E nesse contexto todo, na aliança que ele faz com Moisés,
Aí envolveria toda aquela questão dos sacrifícios, que ele matava o animal era sacrificado, o sangue do animal era espargido no povo, na família que oferecia o sacrifício, e também na arca. E tinha uma arca na época do tabernáculo, como vocês já conhecem toda a história, que esse sangue só era por cima, coberto na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é o símbolo da aliança de Deus com Moisés. Dentro dessa arca vai ter a tábua das leis, vai ter a vara de Arão, que também foi todo um contexto que aconteceu, e também o maná que Deus mandou do céu quando o povo estava no deserto. Então, são essas três coisas que estão dentro da arca. E essa arca era de ouro. Aí, depois de Moisés, vem Davi. Davi, Deus fala através do profeta Natã e promete a ele que a casa dele e o reino dele seria para sempre. Seriam firmados para sempre, que não teriam fim. E o interessante é que Deus já estava comunicando com Davi que o reinado dele, algo que não tem fim, é algo que o quê? Que transcende gerações e transcende para a eternidade. Então, era o que Deus estava prometendo a Davi, que ele sempre teria um descendente da linhagem dele, para se assentar no trono e governar. E nós sabemos, lá para frente, que esse descendente, que ia ser o último, né? O último rei, seria Cristo, que é aonde vem a outra aliança, a nova aliança que nós estamos vivendo hoje. E o símbolo dessa aliança que Deus fez com Davi, na Bíblia não fala que tem uma simbologia, tem um símbolo, tem um memorial, mas, como eu falei lá em Sarassora, eu coloquei um símbolo para essa aliança: filiação. Porque foi a partir da aliança de Deus com Davi que começou a filiação. Antes disso não existia filiação vinda de Deus, filho de Deus, não existia isso. E Deus fala que os descendentes de Davi, Deus seria por pai e os descendentes por filho. É aí que começa toda a filiação, Deus como pai. Antes não existia. Aí já vem, vocês percebem que esse caminho de proximidade para Deus já vai se estreitando. Porque qual é o relacionamento mais íntimo que nós temos? Família. A família é o relacionamento mais íntimo que existe no ser humano, na humanidade. E Deus estava levando para isso. E depois disso, vem a nova aliança. A nova aliança, a gente sabe que é firmada em Cristo. Deus faz uma aliança com o próprio Filho. É por isso que Jesus, quando estava na terra, sempre alguém chamava ele de filho de Davi, porque ele vem da descendência de Davi. É a filiação, é a posteridade, né? A nova aliança é a aliança que a gente está vivendo hoje, é o nosso tempo. Então, vê que de tempos em tempos, teve muitas outras alianças, mas essas são as principais. De tempos em tempos, Deus fazia aliança com a humanidade para quê? Qual era o objetivo dessas alianças? Trazer o homem para perto de Deus, para um relacionamento íntimo novamente. E o objetivo de Deus não para aí, continua, porque a intenção dele é que o homem seja íntimo dele como Adão e Eva era lá no Éden, antes da queda, antes da contaminação da consciência, antes da maldade contaminar a consciência do homem. E agora, o porquê dessas alianças? O objetivo já foi falado, já dá para entender qual foi o objetivo, que é trazer o homem. E aliança significa isso. É o ato ou efeito de aliar-se, é um pacto que era feito.
Era um acordo entre duas pessoas. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. É um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade ou em prol de um objetivo comum. E aliança também significa reconciliação, que é exatamente o que Deus queria fazer com o homem e ele novamente. Em Eclesiastes, Salomão fala que há tempo para todas as coisas. Tudo tem a sua ocasião própria. E tem um propósito. Tem um tempo certo para cada propósito, para cada intenção, para cada desígnio, para cada objetivo, para cada finalidade, para cada destino. Há um tempo para tudo. A nossa vida ela é cíclica. Há um tempo para cada coisa. Por isso que a gente vive tantas coisas ao mesmo tempo, porque há um tempo para isso. E por que essas alianças foram necessárias serem feitas? Já dá para entender, diante de toda a história, que, mais uma vez, o único objetivo de Deus é termos perto dEle, se relacionando com Ele, porque é o único lugar onde existe vida verdadeira. É com Ele. É o único lugar que existe vida de verdade. E Deus fez o homem para ser eterno. Não para morrer e acabar, para ter fim, não. Nós somos feitos para a eternidade. Salomão fala que Deus, quando formou o homem, colocou a eternidade dentro dele. Então, nós somos feitos para ser eterno. Por isso que é vida eterna. O que Jesus veio fazer na nova aliança, que a gente vai falar agora, foi exatamente para isso. Para nos purificar, para que, quando o nosso corpo aqui físico chegar ao fim, a gente transcender para a eternidade. É uma outra dimensão, aí é uma outra história, que a gente também não vai entrar nisso agora. Vamos começar lendo Mateus 26, aonde Jesus, no Evangelho de Mateus, Mateus aqui está relatando, e Jesus vem comunicando para o povo da época dele, profeticamente, aquilo que ia acontecer, porque ele veio para trazer essa aliança, mas essa aliança só foi firmada depois da morte e ressurreição dele. Mas antes disso, ele veio cumprindo todas as outras, cumprindo a lei, por isso que ele cumpriu a lei. A lei foi cumprida em Cristo, mas ele vinha proclamando, falando, ensinando profeticamente aquilo que viria a acontecer. E ele fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Aqui Jesus já está proclamando a nova aliança que estava sendo firmada nele. Este é o cálice, este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Paulo também vai falar em 1 Coríntios, ele fala, e sempre usa esse texto para celebrar a ceia, né? Pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês. E também entreguei a vocês, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem e sempre que beberem deste pão e cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui Paulo já está falando daquilo que já tinha acontecido. Em João, quando João vai relatar esse texto também que foi lido em Mateus, ele já fala de uma maneira diferente.
a respeito disso. Ele vai um pouco mais profundo, porque João era aquele que era mais próximo de Jesus. Então, ele tinha uma profundidade maior para expressar aquilo que ele tinha que expressar. Ele fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavras de Jesus, isso aqui. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora, diante desses 3 textos que nós lemos, o que Jesus quis dizer com isso? O que ele queria nos comunicar a respeito disso? Lembra que ele estava anunciando a nova aliança, que a aliança que ia ser feita nele, na pessoa dele. Quando Mateus fala, este é o meu sangue, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Todo o sofrimento que Jesus passou até chegar à morte de cruz, em Isaías 53 tem lá um relato. Eu não vou ler porque é muita coisa e vai demorar, mas vocês podem ler e vocês já conhecem também a história. Todo o sofrimento que Jesus sofreu está relatado lá. Em Isaías, tem relatado em outros lugares também, mas em Isaías está bem especificado. O que Jesus passou em todos os âmbitos. E o que ele sofreu no corpo foi assim, para a mente humana é algo absurdo. Mas ele não sofreu só no corpo. E esse sofrimento que ele passou, gente, ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Ele se ofereceu para viver a condenação que era nossa. Por causa do pecado, por causa da maldade que já tinha contaminado o coração e a mente do homem. Então, Jesus, tudo que ele fez, foi para quê? Foi para mostrar. Ele se ofereceu como sacrifício para morrer no nosso lugar, para nos absorver do pecado. E o símbolo dessa nova aliança que Jesus fez foi o próprio sangue dele. O símbolo da nova aliança é o sangue de Cristo. Então, o sangue dele, por isso que o sangue dele nos purifica. Por que que nos purifica? Porque ele derramou o sangue dele para que o nosso, era como se ele colocasse no nosso lugar para sofrer uma condenação e trocasse de lugar com a gente. Ele pegasse o nosso sangue que estava contaminado e entregasse o dele para nós, e ele sofreria a condenação daquele sangue contaminado. Por isso que o sangue dele nos purifica. Gente, usa a imaginação. Usa a imaginação de vocês quando vocês pensarem nisso, para entender direitinho o que foi feito. Faz cenas, imaginação, cenas na cabeça de vocês. Ele trocou de lugar com a gente para pagar pelos nossos pecados. Por isso que ele falou, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O que Paulo relata aqui em 1 Coríntios, isto é o meu sangue. Ele fala, este cálice é a nova aliança. Ele está falando do cálice de Jesus. É a nova aliança. No meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui tem algo muito extraordinário. Nessa fala aqui de Paulo. E Paulo sabia exatamente o que ele estava falando. O memorial traz a nossa memória aquilo que já foi feito. É isso que
os símbolos de todas as alianças que Deus fez, sempre estava comunicando, trazendo à nossa memória aquilo a aliança que Deus tinha feito. E tinha os memoriais também, que os memoriais é para trazer à nossa memória aquilo que foi feito e qual o objetivo e o porquê que foi feito, o que aconteceu. É como se quando a gente vê a cruz, um símbolo, um memorial, mas por trás daquela cruz tem toda uma história, não é isso? Quando a gente olha para a cruz, a gente passa uma história na nossa cabeça, é isso, para isso que serve um memorial. E na nova aliança, dentro do símbolo, dentro do sangue, que é o símbolo, tem um memorial que é a ceia. Por isso que fala do pão e do vinho. Aonde ceia é a mesa onde a família come junto, em comunhão. Então, por isso que Jesus está falando aqui, olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, porque o sangue era o símbolo da nova aliança. E quando comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam o ato de comer o pão. E o anunciar é trazer à nossa memória o que aquele pão representa, que estava representando o corpo de Cristo, que foi açoitado, que foi ferido, que viveu toda aquela violência no nosso lugar, para nos resgatar. Então, o pão toda vez, semana que vem vocês vão ter, nós vamos ter ceia. Quando for comer o pão e beber o cálice, lembre disso. Traz a consciência, a memória de vocês, o que aquilo representa. O memorial é para isso, a ceia é para isso. E isso vai o quê? Purificando a nossa mente, vai fazendo uma transformação no nosso entendimento. E o sangue, quando beber do cálice? Cálice significa porção ou experiência de alguém. Quando Jesus está falando, quando vocês beberem do meu cálice, o que ele está falando? Beberem desse cálice, ele está falando, quando vocês passarem pela mesma experiência que eu passei. Por quê? Porque a nossa vida é cheia de experiência. Todos os dias a gente tem oportunidade de viver isso aqui. Quando Jesus falou assim, olha, vocês querem me seguir, querem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Tome a sua cruz e me segue. Lembra da cruz? O que a cruz representa? Porque o altar que Jesus foi sacrificado, que ele se ofereceu, foi a cruz. Então a cruz é o altar onde nós devemos todos os dias ir de encontro com ele, nos auto-sacrificando para sermos transformados. Mas isso não é fisicamente. O que aconteceu fisicamente foi só em Jesus. Agora é aqui, ó. Lembra que nós estamos na nova aliança? A nova aliança é reino de Deus. A nova aliança não é mais literal. A nova aliança é uma outra dimensão. Nós estamos no tempo de trazer o reino de Deus para a terra. De manifestar na terra como é no reino. A gente ora o Pai Nosso, e a gente não fala isso no Pai Nosso? Que venha o teu reino. E como que o reino vai vir? Através de nós. Através da nossa vida. E no reino, é interessante que no reino, Paulo vai falar que no reino de Deus não entra carne nem sangue. Lembra que tudo que é falado são palavras terrenas e humanas, do jeito que a nossa mente entende, mas que comunicam verdades espirituais. No reino de Deus não entra carne nem sangue. Vocês anunciam a morte do Senhor toda vez que beberem. Quando as oportunidades surgem na nossa vida de aplicar, de colocar em prática o fruto do Espírito, aí de cada situação vai exigir
uma manifestação diferente do fruto. Tem fruto que vai exigir longanimidade, ou outra situação vai exigir fé, outra situação vai exigir bondade, outra situação vai exigir autocontrole, outra situação vai exigir mansidão, e vai de acordo com a circunstância. Mas nós temos todos os dias, toda a hora, circunstâncias que a gente vive que vai nos dar a oportunidade de colocar em prática a nossa natureza espiritual, que é a natureza de Cristo que está em nós. Por isso que chama fruto do Espírito, está em nós. E toda vez que a gente coloca em prática, aplica essa natureza, nós vamos anunciando para nós mesmos. É um processo, gente, não é do dia para o outro. É um processo que vai acontecendo na nossa mente, de purificação e de transformação. Paulo fala isso em Romanos 12, 2. Sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. É fazer aqui, ó, a renovação aqui, na meditação e colocando em prática. Colocando em prática, a gente vai sendo transformado. Não adianta ficar só na meditação. A meditação vai renovar sua mente. Mas o que vai te transformar mesmo, que vai estabelecer aquilo, é quando você pratica. Quando você coloca em prática aquilo que está sendo gerado aqui, ó. A meditação é gerar, gente, ó. Gerar. Aí, de acordo com o que você está meditando, o que você está renovando a sua consciência, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, de Jesus, aí você vai expressar em ações e em palavras. E isso que Paulo está falando. Quando vocês comerem do pão, lembrando o que eu já fiz no lugar de vocês, e do cálice, vocês estão anunciando a vocês, e com as nossas atitudes a gente está anunciando aos outros a morte do Senhor até que Ele venha. E esse até que Ele venha é lindo, porque a gente sempre está esperando Ele vir, né? Até que Ele venha, até que Ele se manifeste em nós. Ele vai vir? Vai. Mas agora, não. Agora Ele tem que se manifestar através de nós. Toda vez que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Toda vez que nós aplicamos o fruto do Espírito em todas as situações que nós vivemos, que a gente acha que é contra nós, mas não é contra nós. É Deus permitindo acontecer. A gente está num mundo que jaz no maligno, o regime, o sistema do mundo é maldoso, é violento. Então nós vamos viver situações difíceis, desafiadoras, absurdas. Mas é a oportunidade que a gente vai ter de aplicar aquilo que Jesus aplicou quando Ele estava na terra, os apóstolos e muitos homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Então, tudo que acontece não é contra nós. Em Romanos, Paulo fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para um propósito. E qual é o propósito? Lugar de deleite. O significado da palavra propósito é o mesmo significado da palavra Éden. Lugar de deleite, lugar de prazer. É o mesmo significado. Nós somos feitos para isso, para viver num lugar de deleite, para um lugar de prazer, em Deus, em amor, em paz, em plenitude. Essa é a vida abundância que Jesus fala. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É uma vida que é só experimentando para saber. Por isso que Paulo fala: sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar, provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para vocês, para nós. É só experimentando, só que para experimentar, o que significa cálice? Experiência de alguém.
Nós só vamos experimentar isso passando pela mesma experiência que Cristo teve. Cristo passou pela nossa experiência de ser condenado à morte, morte de cruz, sem a gente passar. Ele passou primeiro, é como se... Gente, Cristo, o que está relatado na Bíblia é muito similar ao que a gente vive. Por isso que a palavra é viva. É viva. Quando tem dois irmãos, o irmão mais velho, quando vê um irmão mais novo na escola apanhando, o que ele faz? Ele se coloca na frente do irmão mais novo para proteger ele. Foi isso que Cristo fez com a gente. É exatamente isso que Cristo fez com a gente. Por isso que ele, de único filho de Deus, se tornou primogênito, o primeiro de muitos. Ele se colocou na frente para nos fazer filho novamente. Na verdade, nós nunca deixamos de ser filhos. Era só para trazer a nossa consciência que foi de filho, que foi apagada com a consciência do mal, por causa lá do Éden. Toda essa renovação do nosso entendimento é uma limpeza. Por isso que o sangue de Jesus purifica. Purifica a mente, purifica o coração e automaticamente vai purificar as nossas mãos. Olha os hinos que foram cantados aqui hoje. Não precisava nem de pregar. Os hinos que nós cantamos, que nós louvamos aqui, se for olhar as letras deles, são todas da Nova Aliança. Mas será que o que nós cantamos, nós estávamos cantando com a consciência correta daquilo que está sendo comunicado na letra? Não precisava nem pregar isso aqui. Os hinos pregaram. O purifica, és o fogo. O que é o fogo? O fogo são as circunstâncias que a gente vive dia a dia. Isso é o fogo. A gente pede para ser purificado, mas quando vem uma circunstância, uma situação, que é hora da gente colocar a nossa carne para queimar no altar da cruz, ao invés de revidar, ao invés de pagar o mal com o mal, e pagar o mal com o bem, aquela guerra, colocar paz nela, o que a gente faz? A gente acha que aquilo é contra nós, a gente enxerga aquilo como algo mal. Não, é a oportunidade que a gente está tendo de desenvolver a nossa natureza de Deus que tem em nós. Porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, é o Espírito de Cristo que está em nós. E ele não está em nós só para ficar escondido em nós, não, tem um propósito para isso. Ser desenvolvido. Ele precisa ser expresso através de nós. Gente, corpo de Cristo. O que vocês imaginam que é corpo de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. É Cristo reinando em nós, na nossa mente, nos governando a nossa mente, e a gente fazendo tudo aquilo que Cristo quer que a gente faz. Nós somos o corpo de Cristo andando na terra. Cristo se move através de nós. Pelo menos era suposto, é assim que a Bíblia fala que seria. E nós estamos fazendo isso? Quando João fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele, isso é muito profundo. O comer da carne e o beber do sangue é a prática. Gente, tudo é prática. Se a gente ficar só aqui, só falando, repetindo o que está escrito, mas não colocar em prática, não tem efeito nenhum na nossa transformação. Pode levar outros a ser transformados, mas nós não. Só que quem é que tem que ser transformado na nova aliança? É eu que tenho que ser transformada. Para mim ser Cristo na vida dos outros, é eu que tenho que ser transformada. Muda a direção. Lembra que o homem foi tirado do Éden? Quando Jesus veio e nos resgatou, o caminho virou, voltou.
Agora é assim, ó. Antes a palavra era assim. Na época da lei, usava a palavra para pregar para os outros. Agora na nova aliança, vira aí, ó, a palavra agora é para nós. Os outros, nós recebemos um mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Eu derramei o meu sangue por amor, agora derrama o seu. Por amor. Você quer ser cristão? Pequeno Cristo na terra? Cristão significa pequeno Cristo. Faça o que eu fiz. Por isso que é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos nesse tempo. Só que, será que a gente está realmente vivendo dessa maneira? Antes de Paulo falar para a gente ser transformado pela renovação do entendimento, Paulo quase suplica para o povo da igreja lá de Roma. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está falando, pelo amor de Deus, vocês ainda não entenderam que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O cultuar a Deus é nos oferecer todos os dias como sacrifício. Isso é cultuar a Deus. Esse é o culto a Deus, o culto racional, com consciência de que nós estamos aqui, a adoração a Deus mais do que música, mais do que tudo, é a nossa vida. A adoração perfeita a Deus, por isso que dos lábios da criança sai a verdadeira adoração, porque a criança é pura. A criança, tudo que ela faz é sem maldade. A criança tem um coração puro, a mente pura. Tudo que ela faz é sem maldade. Ela não sabe discernir, não tem a dualidade na cabeça da criança. Para ela tudo é bem. Por quê? Ela ainda está no contexto do amor, que é o que ela recebe dos pais, amor. O ventre, quando está sendo gerado uma criança, é como se fosse um lugar de prazer para a criança. Ali ela só recebe amor. Pelo menos era suposto. Né? Jesus, além de ter sofrido no corpo, ele também sofreu nas emoções dele, no nosso lugar, para mostrar para a gente que a gente também seria capaz de romper, passar por tudo. Jesus foi caluniado, Jesus foi traído, Jesus foi zombado, Jesus foi xingado, foi cuspido, ele foi abandonado, ele sofreu todas as injustiças. Também na frente, foi no nosso lugar sofrendo tudo. Por isso que ele falou, eu sou o caminho. Quando ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele quis dizer, eu sou o caminho. Da mesma forma que eu passei, vocês também vão ter condições de passar. Jesus, quando estava na terra, gente, ele não estava como Deus, não. Ele estava como homem. Ele foi cheio do Espírito no dia do batismo. Está escrito na Bíblia. No dia do batismo ele foi cheio do Espírito, assim como nós também somos cheios do Espírito Santo. O Espírito está em nós. Só que ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. E ele não se desviou desse propósito. Ele não se desviou. Primeiro, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. A ponto dele falar, quem me vê, vê o Pai. E nós? Qual é o nosso relacionamento com Ele? Será que a gente pode falar, quem me vê, vê Cristo? Porque a gente está representando Cristo. Quem me vê, vê Cristo.
a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações e reações. Eu posso dizer, quem me vê, vê Cristo. Eu posso dizer que uma pessoa está conhecendo Cristo através da minha vida, esse Cristo aqui da Bíblia, através da minha vida. Será que eu posso dizer isso? Nós estamos na melhor das alianças, se a gente for parar para pensar. Essa é a última geração. É a geração do reino. Nós temos acesso ao reino. Só que lembra que Paulo fala que no reino não entra carne nem sangue, o reino de Deus não é comida nem bebida. E como que Jesus está falando de comer o meu corpo e beber o meu sangue? Vocês estão vendo? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que reino que a gente está buscando? É de justiça? Primeiro, a justiça do reino é o oposto da justiça terrena. A justiça terrena, você é julgado, condenado e paga pela condenação, e é sentenciado a pagar por aquilo. Na justiça do reino de Deus, Cristo já pagou. Para nos absorver. Na justiça do reino nós somos julgados e absorvidos, porque o julgamento foi feito em Cristo. Está escrito na Bíblia. Foi feito em Cristo o julgamento. Paz, justiça e paz. Nós vivemos em paz? Paz é fim de guerra. Fim de guerra, gente. Por isso que Cristo é o príncipe da paz. E alegria no Espírito Santo. O que é que nos traz alegria? É o Espírito Santo? É o reino? Ou é as coisas que a vida oferece, que a terra oferece para a gente, que nos traz alegria? Essa alegria é passageira, que o mundo dá, tudo o que o mundo dá, tudo aquilo que é físico, gente, nós estamos aqui, nós podemos usufruir e nós precisamos disso aqui, mas o nosso coração não pode estar nisso aqui, porque isso aqui é passageiro. Tudo que é físico é passageiro, vai acabar, mais cedo ou mais tarde acaba. E se o nosso coração estiver nisso, nós vamos acabar junto. Jesus passou por tudo que ele passou. Tanto sofrimento físico no corpo, tanto sofrimento emocional, sem pecar. Mas o que é que significa sem pecar? O que é que significa pecar? Um dos significados do pecado é errar o alvo. É como se você tivesse um alvo para acertar com a seta e você não conseguir. O alvo significa o quê, gente? Um objetivo, um propósito, um lugar a se chegar. Mas não um lugar geográfico, é um lugar, um estado. Um lugar de estado, de alcançar. Nós somos como setas, indo para um alvo. E o pecado te tira do alvo. O pecado é o quê? É errar o alvo. Porque errando o alvo, aonde a gente tem que chegar, e chegar onde? De volta para Deus. Lugar de deleite, lugar de prazer. Jesus não pecou. Jesus não se ofendeu. A raiz de toda a obra da carne, que a gente às vezes conhece pecado só como obras da carne, mas toda a obra da carne tem uma origem. E a origem está na ofensa. Porque a ofensa vem do ego.
A ofensa vem do ego, que é o eu sem Deus. O significado de ego é eu. É só olhar. Eu amo, e na origem da palavra, que a gente descobre tantas coisas. Jesus não se ofendeu, ele perdoou. E às vezes a gente pode pensar assim, Jesus perdoou, mas era Jesus. Jesus era Deus, Jesus era Jesus. Não, gente, ele era homem. Ele era filho de Deus, mas ele era homem, como nós. Ele estava aqui como nós. Só que ele decidiu cumprir o propósito, que é o quê? Amar a humanidade. Amar a humanidade. Lá no Éden, quando a serpente falou para Eva, Deus não quer que vocês comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele não quer que vocês sejam como ele é. Só que Adão e Eva já eram como Deus. A serpente colocou dúvida, por isso que é bem e mal. É cogitar em dois pensamentos. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jesus olhava todos os seus algozes, todos aqueles homens, aquelas maldades que estavam sendo feitas. Olhava para aquelas pessoas, só que olhava eles como irmãos. Isaías 53 fala que Deus teve o prazer de esmagar o próprio filho, porque ele sabia que a partir dele ia surgir outros filhos. Nem tudo aquilo, nem tudo não, porque tudo coopera para o nosso bem, Deus faz tudo cooperar. Todas as coisas que a gente acha que é contra nós, que é para fazer mal para nós, não é, gente. A nossa maneira de olhar é que foi distorcida. Lembra? Conhecimento do bem e do mal? A gente coloca maldade em tudo. E nós vamos viver, gente. Nós estamos num mundo que é mal. Só que isso, a partir do momento que a gente conhece Cristo, nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, isso tem que ser mudado em nós, para começar a transformação através de nós. Imagina se cada cristão, ao invés de querer pregar para os outros, pregar para si mesmo e ser transformado. Cada cristão no mundo, pensa. Se nós não começarmos a olhar, se a gente não começar a olhar para nós mesmos e aplicar todo o ensinamento para nós mesmos, para a gente viver e expressar para que as pessoas vejam Cristo em nós, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Porque só é mudado. Todas as coisas são mudadas quando um começa a mudar. Todas as mudanças que aconteceram no mundo começou a partir de um. E o Espírito Santo nos capacita para isso. Por isso que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo em nós. Agora nós temos que querer decidir viver. Ofensa, por que que o pecado tem a origem na ofensa? E a ofensa nos aprisiona. Gente, a ofensa destrói a nossa vida. A ofensa nos leva a viver o inferno mais do que a gente já vive nessa terra. É um inferno uma pessoa ofendida. A pessoa ofendida, ela vive o inferno. Isso é um inferno.
E Jesus veio nos resgatar desse inferno. É esse inferno que Jesus veio nos resgatar, gente. Da ofensa. Porque a partir da ofensa, começa a gerado, tem um desdobramento todo de obras da carne. A partir da ofensa. E a ofensa é contagiosa. Você ofendido, você ofende todo mundo que está ao seu redor. Jesus falou assim, olha, assim como Moisés foi necessário levantar a serpente de bronze no deserto, vai ser necessário, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. Qual é o contexto da serpente de bronze? O povo estava andando no deserto, mais uma vez começou a reclamar, começou a murmurar. E murmuração, gente, é reclamação, é maldizer, falar mal, insatisfação, isso é murmuração. Quando o povo começou a murmurar, a Bíblia relata que Deus mandou serpentes abrasadoras para morder o povo, para picar o povo. E começou a morrer muita gente. Moisés vai interceder pelo povo diante de Deus, e Deus fala, Moisés, então faz o seguinte, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta, anda com a serpente levantada na haste. Todo aquele que for picado pelas serpentes abrasadoras, foram ofendidos pelas serpentes abrasadoras, lembra? Serpentes abrasadoras, isso lembra vocês o quê? E olhar para a serpente de bronze, vai ser curado do veneno. Jesus fala, da mesma forma o Filho do Homem, vai ter que ser levantado. Por isso que todo aquele que nele crê, será salvo. O perdão é que nos cura da ofensa. O perdão é o antídoto da ofensa. Por isso que Jesus falou, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Porque estavam todos ofendidos. Por isso que estava crucificando o Filho de Deus. E o que a gente faz às vezes? A mesma coisa. Porque todos são filhos de Deus. Tem um texto sobre a ofensa que é muito, muito interessante. Está em Mateus 5:23. Eu vou ler rapidinho para vocês, que fala assim. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Gente, lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Isso quer dizer o quê? Que a gente está vendo o irmão como inimigo. A gente está olhando e está achando que ele tem algo contra a gente. Aquele que tem algo contra a gente, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não se entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Gente, está falando de perdão. Esse contexto todinho que Jesus está falando aqui, está falando de perdão. Se você não se reconciliar com seu amigo, se você não olhar ele com amor, com compaixão, como seu irmão, ele pode, mas não é a pessoa que a gente está olhando que tem alguma coisa contra a gente que vai nos levar para o juiz, não. Nós vamos permitir que é levado ao juiz, porque Deus já perdoou todos. Se nós não perdoamos, nós vamos ser levados ao juiz, e o juiz ao juiz de justiça, e te colocar numa prisão. Gente, essa prisão é aqui, ó. É por isso que uma pessoa ofendida, ela está presa. É como se ela estivesse presa, enjaulada. Ela não é livre.
E Jesus veio nos resgatar disso. Por isso que o perdão é o antídoto da ofensa. O perdão cura qualquer coisa. E muitas feridas que nós temos no corpo é gerado aqui com a falta de perdão. Muitas enfermidades são geradas a partir da falta de perdão, porque vai transcendendo para o nosso corpo. A lei já está no nosso coração e na nossa mente, como diz Jeremias. Agora é a nossa decisão de deixar essa lei que já está em nós limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, para que a gente possa realmente amar uns aos outros, decidir amar uns aos outros como Cristo nos amou. E Ele nos amou dando a vida por nós, derramando o seu sangue por nós, não se ofendendo conosco. Deus provou o seu amor pela humanidade, dando o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Nós só temos condições de amar porque Ele nos amou primeiro. Se a gente quer que alguém nos ame, gente, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo para todas as coisas. Se a gente quer que a pessoa nos ame, vamos amar primeiro. Não vamos esperar a pessoa nos amar, não. Por isso que o amor incondicional não é aquele que quer alguma coisa em troca. Quando a gente entende esses princípios, 1 Coríntios 13 começa a fazer mais sentido, quando Paulo fala sobre o amor. E a nova aliança é a aliança do amor. É o amor de Deus. É o amor que resgata, é o amor que cura, é o amor que salva, é o amor que dá vida eterna. Essa é a aliança que foi feita em Cristo a nosso favor. O sangue dele foi derramado a nosso favor. Amém? Desculpa pelo horário, já deve ter passado. Eu começo a falar, eu esqueço do tempo. Gente, me perdoa. Mas a vontade é ficar falando. Mas que o Espírito Santo possa continuar ministrando no coração de vocês, assim como ministrou no meu, estudando sobre isso. E que nós possamos realmente decidir viver a nova aliança, porque nós estamos na época o nosso tempo hoje é a nova aliança. Não é a antiga, não é a época de Moisés, gente. Nós estamos em Cristo, não estamos em Moisés. Para cada aliança tem um modo de viver. Amém? Vamos orar? Quero orar com vocês. Jesus, ele disse assim, em um dos evangelhos: a que compararei a essa geração? Vocês são como crianças que estão assentados à praça e gritam. Eu toquei flauta, ninguém dançou. Eu toquei lamento, ninguém chorou. João Batista veio não comendo, não bebendo, disseram que ele estava endemoniado. O Filho do Homem veio comendo e bebendo com os pecadores, foi chamado de beberrão e comilão. O que Jesus quis dizer com isso? Vocês são a geração de insatisfeito, como meninos birrentos. Crianças birrentas, que não estão satisfeitos com nada. E ao mesmo tempo ele está falando, vocês não estão discernindo o tempo que vocês estão vivendo. Vocês estão num tempo, mas querem viver outro. Isso traz insatisfação se a gente não discernir o tempo e o modo. Paulo também vai falar isso, que nós precisamos discernir o tempo e o modo de viver esse tempo. Senão a gente vai ficar eternamente insatisfeito com tudo e vamos esquecer de quê? Cumprir o nosso propósito, acertar o alvo. Amém?
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos instrui, que nos confronta. Ela realmente, Senhor, nos confronta. Mas ela nos confronta, Senhor, para que haja transformação, para que haja, Senhor, um renovo no nosso entendimento, uma iluminação, porque como a tua palavra relata, foi o nosso entendimento que foi cegado pelo mal, pelo diabo, Senhor. E ele precisa ser iluminado para que nós possamos, Senhor, raciocinar, pensar da maneira correta, da maneira verdadeira, Senhor. E dessa forma, Senhor, enxergar tudo da maneira que tem que ser, porque a nossa visão depende daquilo que a gente entende, Senhor. A nossa visão, Senhor, depende, Senhor, daquilo que nós estamos recebendo do Senhor, para iluminar, tirar a cegueira, Senhor. Porque não adianta querer, Senhor, tirar um cisco nos olhos do outro, do irmão, sendo que a trave está no nosso. Que nós possamos querer tirar a trave, Senhor. E tirar a trave nos nossos olhos, Senhor, é aplicar a palavra primeiro em nós, na nossa própria vida. Para que aí sim, a gente ser capaz, Senhor, também de levar luz para a vida do nosso irmão. Para que ele também enxergue melhor. Senhor, obrigada pelo teu amor, que é um amor absurdo, um amor que nos resgata, um amor, Senhor, que nunca desiste de nós, um amor, Senhor, que nos leva a sermos, Pai, plenos, é um amor que nos cura, é um amor que nos dá vida, Senhor, e vida eterna, e nós ansiamos, Senhor, para chegar na eternidade, chegar, Senhor, neste ponto de estarmos tão próximo do Senhor e ver o Senhor como o Senhor é, na sua essência. Que dia maravilhoso será esse, Senhor. E nós ansiamos por isso. Mas continua nos conduzindo enquanto estivermos aqui na terra, nessa dimensão terrena, nessa dimensão física, para que nós possamos ser transformados cada vez mais, Senhor. E cumprir, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor nos criou para cumprir, para a tua glória, em nome do teu Filho Jesus. Amém.